Olá a todos e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a primeira instituição divina criada por Deus, a família. Sempre se coloque na brecha diante de Deus para estar lutando pela sua casa, pela sua família. Que Deus abençoe o seu propósito de vida, a sua missão, o seu chamado. Você pode ter certeza que eu sempre estou diariamente, sempre estou orando e abençoando a vida de cada um de vocês para que vocês venham ter sucesso aqui nessa terra e ainda depois, no dia da nossa partida, nós herdarmos a vida eterna e vivermos nesse céu maravilhoso, dinâmico, em ruas de ouro, como assim Jesus prometeu que aqueles que com ele foi sepultado, com eles também ressuscitou. Amém? A palavra de hoje, nós vamos estar falando sobre a direção divina, nós vamos estar falando sobre a direção de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar centenas e até milhares de pessoas, porque essa palavra vai lhe ajudar, vai lhe abençoar. Portanto, eu já peço, compartilhe com todos os seus amigos nas mídias sociais, dê um joinha. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscreva, aperte o sininho, porque toda semana nós estamos se esforçando aqui, nós estamos meditando na palavra, investindo tempo para trazer uma mensagem especial, um pão do céu, o verbo vivo, a verdade, para ajudar todos vocês e abençoar a vida de vocês, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o pastor Wagner Souza e você está no canal Seja uma Pessoa Extraordinária. Eu quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem, com quem tu podes contar. Amém? Então aqui só na introdução, só para você entender, quando Elias estava ali no desafio com os profetas de Baal, e também tinha os profetas de Ázera, que no total ali dava 850, apesar de naquele momento estar ali só os profetas de Baal, naquela hora. E aí é feito um desafio, eles invocam o Deus dele que é Baal. Não houve resposta, não houve voz alguma, e depois o Elias vai ali preparar o sacrifício no altar. A primeira coisa que o Elias faz é que ele repara o altar que está quebrado. E aí ele vai preparando ali o holocausto sobre o altar. Mas o que eu quero dizer, por que Deus enviou fogo do céu? Porque a Bíblia diz que o Elias, ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. O que eu quero dizer com isso? É uma palavra objetiva aqui, rápida. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o Elias, ele fez tudo na direção de Deus. Provérbios 16:1 diz: muitos são os planos dos homens, mas a resposta tem que vir da boca de Deus. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Ou seja, o Elias fez tudo conforme a palavra do Senhor. E esse foi o maior erro da Noemi, junto com seu marido e os seus filhos. Está escrito aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Olha o versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá.
e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. A palavra Belém significa a casa do pão. E na casa do pão não tinha pão. A terra estava passando por uma fome. Mas eu quero que você entenda o seguinte: não é porque você está passando por uma crise no casamento que o seu casamento acabou. Não é porque você agora está enfrentando um problema de saúde que você vai morrer. Não é porque você está enfrentando um problema na igreja que você tem que mudar de ministério. Não é porque você está enfrentando um problema no trabalho que você tem que pedir as contas. Não é porque que você está enfrentando um problema com seu filho que você tem que deserdá-lo, abandoná-lo. Não. Você tem que ficar, presta atenção, a palavra já é essa. Você tem que ficar na direção de Deus. Então a Noemi, junto com Elimeleque, eles conversam e tomam uma decisão, que essa decisão foi a maior tragédia na vida de Noemi, na vida da família da Noemi. Ou seja, quando você faz algo que não é a direção de Deus, você pode causar a maior tragédia na sua família, na vida dos seus filhos, no casamento, no ministério, na sua vida econômica, no seu emocional, na sua mente, na sua vida espiritual. A tragédia começa porque a Noemi, junto com seu marido, logicamente eles eram um casal, toma uma decisão errada e aí começa a tragédia na vida da Noemi. Olha o que está escrito no versículo 3, o início da tragédia. Diz assim: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. A primeira tragédia, quando a pessoa faz algo na direção de Deus, fora da direção de Deus. Elimeleque, seu marido, morre. Imagine você que é casado, está ouvindo essa palavra. Você perdeu o seu companheiro ou a sua companheira por causa de uma decisão errada, por causa de uma direção errada. Mas a tragédia não parou por aí não. Olha o versículo 5, diz assim: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Eu vou dizer algo aqui, não para lhe ofender, mas eu vou dizer aqui: você é louco tomar uma decisão que não é a direção de Deus? Tomar um rumo que não é a direção de Deus? Fazer algo que Deus não lhe orientou, que Deus não falou contigo? Pastor, mas eu estou meio confuso, eu não sei que direção tomar. Faça como um Asaf, leia o Salmo 73, ele também estava confuso, mas ele entrou no santuário. Você está precisando tomar uma decisão séria? Você está precisando de uma resposta de Deus? A resposta tem que vir de Deus. Então entra no santuário, fala com Deus. Não faça nada se estribando no seu próprio entendimento. Não faça nada se apoiando na sua mente. Não faça nada se apoiando nos conselhos de ímpios, no conselho de outras pessoas que não têm experiência nenhuma, que estão até te dando conselhos errados. Você tem que ouvir a resposta, é da boca do Senhor, é da boca de Deus. Aqui está o meu guia, é a palavra, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade que me levará à vida. Amém? Aí, capítulo 1, versículo 20, fala assim: porém ela, a Noemi, lhes dizia: não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela está tendo uma compreensão errada aqui. Ela toma uma direção errada, ela não consultou Deus, ela não orou a Deus, ela não saiu de lá, de Belém, para ir para Moabe, porque era a direção de Deus. Ela saiu por causa da situação. Ou seja, não importa a situação que você está passando, você tem que enfrentar essa situação. Você tem que enfrentar os leões, você tem que enfrentar o Golias, você tem que enfrentar o Mar Vermelho, você tem que enfrentar até a morte, você tem que enfrentar o olho do furacão, as tempestades. Se não for a direção de Deus, jamais deixe o seu lugar. Está me entendendo? Jamais deixe o seu lugar. E aí ela começa a dizer que é Deus causando aquilo a ela. Não, não foi Deus não. Foi a própria rebeldia e desobediência dela
em querer fazer as coisas do seu próprio jeito, porque quando o Isaac quis ir ao Egito, o Isaac fala com Deus e Deus dirige o Isaac a não ir. O Isaac não vai e é abençoado. A Noemi não consulta Deus, ela vai para Moabe e Moabe se torna a terra da destruição da sua alma, da sua família, dos seus bens, dos seus recursos. Porque olha o versículo 21, o que a Noemi fala, e essa frase ficou famosa. Diz assim: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Ou seja, para resumir aqui, ela diz: cheia eu parti. Quando ela partiu, ela tinha bens materiais, ela tinha dinheiro, não esqueça, ela tinha o marido dela, ela tinha o Malom, o Quilion, ela tinha toda a sua família, ela tinha recursos, ela tinha os bens materiais. Mas quando ela volta, porque ela ouve que lá em Belém está tendo pão, quando ela volta, ela diz: cheia eu parti, porém vazio eu voltei. Voltou sem bens materiais, voltou sem recurso nenhum, voltou sem o marido e sem os dois filhos. Ou seja, destruição completa e total. Não faça isso com a sua família, com você mesmo. Eu que não quero perder minha família. Você quer perder sua família? Você quer perder pessoas que você ama? Você quer perder os bens que a vida toda você tem lutado para conquistar? Você quer perder essa bênção financeira, essa fonte de renda, esse recurso que você tem lutado, você estudou, você se preparou para isso? Você não quer. Então não faça nada que não for a direção de Deus. Não faça nada. E outra coisa, para finalizar agora, se a Noemi, nunca vi nenhum pregador falando sobre isso, eu estou falando agora, se a Noemi não voltasse para Belém, porque depois ela volta para Belém, que é a casa do pão, a Noemi também teria morrido. Faça uma oração comigo, objetiva, rápida, mas eu tenho que fazer essa oração com você, amém? Estenda suas mãos com a minha. Pai, eu oro juntamente com essas pessoas, eu oro juntamente com esse povo, e que o Senhor venha guiá-los, que o Senhor venha direcioná-los. Não permita com que nós jamais venhamos a cair na cilada, nas armadilhas do diabo, de confiarmos em nós mesmos, no nosso próprio entendimento, na força do nosso braço. O rei Asa morreu. Por que o rei Asa morreu? Um homem que foi tão usado por Deus, porque a Bíblia diz que ele buscou os médicos, ele não buscou o Senhor. Mas o rei Asa era um homem que sempre estava buscando a Deus, e no momento que ele não buscou a Deus, como a Noemi, aconteceu as mortes, aconteceu as tragédias. Jesus, nos dirija, fortaleça, guia-nos para sempre andarmos na tua direção, na tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.